A paz de Cristo, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro do profeta Daniel. Para os irmãos lembrarem, a gente já veio estudando nas últimas aulas, falando sobre todos os capítulos, mas dando uma ênfase principalmente nos capítulos proféticos. O capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8. E hoje a gente vai começar a falar então sobre o capítulo 9 do livro do profeta Daniel. O capítulo 9 de Daniel, ele é uma conexão ou uma continuidade da revelação que a gente teve na aula passada sobre Daniel 8. Daniel 8 era uma visão sobre o carneiro e o bode, onde nós vimos a profecia sobre as 2.300 tardes e manhãs. Nós vimos no final da aula que Daniel não compreendeu a visão das 2.300 tardes e manhãs. Por isso, em Daniel 9, que a gente vai estudar hoje, o anjo Gabriel vai vir e vai ampliar a revelação, trazendo acréscimos à visão do capítulo 8. Ele vai falar agora das 70 semanas de Daniel. Então, basicamente, a gente vê que o livro de Daniel ele é uma sequência. O capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, todos eles são uma sequência. Por isso, essa introdução agora para você relembrar um pouco do que a gente viu nas aulas passadas. E na aula passada a gente deu uma ênfase falando sobre Daniel 7 e Daniel 8, onde a gente viu ali um personagem, um chifre pequeno, que ele tipifica um personagem que é o anticristo. Então, em Daniel 7, nós vimos esse chifre pequeno saindo daquela besta, daquele animal terrível, no período dos 10 chifres, que estão alinhados com os 10 dedos da estátua. Então aqui a gente tem um personagem que vai ser o anticristo. E em Daniel 8, na aula passada, nós também vimos um chifre pequeno saindo do bode. Esse bode é interessante porque fala de um bode peludo, isso está ligado a Esaú, que era homem peludo. Você vê essa grande batalha entre Jacó e Esaú, entre os descendentes de Abraão, e tudo isso tem conexões para o tempo do fim. Porém, eu vi que na aula passada surgiram algumas dúvidas, como por exemplo, muitas pessoas disseram, não, Tiago, o chifre pequeno de Daniel 7 não é o mesmo de Daniel 8. Outros já diziam que sim, o chifre pequeno ele é o mesmo, dos mesmos capítulos. Então eu vou dar um parecer para vocês. Na aula passada eu gastei mais tempo falando da parte histórica, porque é importante. Falei inclusive de Antíoco Epífanes, um personagem na história, mas o que eu quero falar assim de uma forma bem clara é que Antíoco Epífanes ele era uma sombra, cuja realidade sim está apontando para o chifre pequeno do tempo do fim. Então, tanto Daniel 7 como Daniel 8 estão tratando de figuras que apontam para os últimos dias. Tanto que quando a gente lê os dois capítulos, nos dois capítulos é dito que a visão é para os últimos dias, para o tempo da ira. E só para vocês terem um paralelo, que eu não apresentei na aula passada devido ao tempo, de como esses chifres são o mesmo, é só vocês verem as referências que eu deixei aqui para vocês dos paralelos. Ambos os chifres são pequenos no começo, tanto em Daniel 7 como em Daniel 8. Ambos se tornaram grandes, tanto em Daniel 7 como no capítulo 8. Ambos são poderes perseguidores. Ambos são arrogantes e blasfemos. Ambos vão se levantar para falar coisas blasfemas contra Deus. Ambos têm como alvo perseguir o povo de Deus. Ambos permanecem até o tempo do fim e ambos serão destruídos de maneira sobrenatural por ocasião da vinda do Senhor. Então, quando a gente lê o paralelo de Daniel 7 e Daniel 8, a gente vai ver que os dois personagens, eles são o mesmo, só que Deus vem usando duas figuras diferentes, justamente para nos trazer revelações diferentes. Enquanto este chifre que surge no tempo dos 10 chifres, ele está apontando para o tempo em que esse personagem vai surgir. Este chifre era uma figura dos dias de Antíoco Epífanes, surgindo desses 4 chifres, que fala dos 4 impérios da Grécia,
que estava apontando para o local, a geografia. Deus estava dando a localização da onde esse personagem vai surgir no tempo do fim. Então são visões diferentes, com propósitos de nos trazer revelações diferentes, mas ao mesmo tempo, estas visões, elas estão tratando do mesmo personagem. Então tudo isso, ele é apenas uma recapitulação do que a gente viu na aula passada. O que a gente percebeu é que tanto a visão do capítulo 2, do capítulo 7, do capítulo 8, elas estão alinhadas, apontando para a visão do tempo do fim, da vinda do Senhor. Nós falamos aqui sobre a visão das 2.300 tardes e manhãs. E a gente falou sobre diferentes visões na aula passada. Eu não vou repetir todas as visões aqui, até por uma questão de tempo, porque a gente tem muita coisa para ver na aula de hoje. Mas nós vimos que existem pessoas que interpretam como 2.300 dias, por se tratar de tardes e manhãs, ligado a Gênesis, que é dito lá assim que o Senhor fez a criação em 7 dias, tarde e manhã. Então muitas pessoas vão dizer 2.300 dias. Existem outros que vão fazer um cálculo dizendo que se trata de 1.150 sacrifícios. Expliquei isso na aula passada. Eu, particularmente, vejo uma conta profética que a gente vai apontar mais hoje, onde cada dia representa um ano. Então, a gente está falando de 2.300 anos, que para mim, particularmente, tem um início na batalha entre a Grécia e os medos e persas, e que vai culminar com a vinda de Cristo. Mas isso a gente já falou na aula passada, não é o objetivo hoje. Mas eu tive que recapitular essas coisas, por quê? Porque Daniel, quando ele tem a visão do capítulo 8, ele não entendeu essa visão. Jesus, ele envia, quando eu falo Jesus, a gente tem aquela visão do personagem glorificado ali, né? Que é uma figura de Cristo, envia Gabriel para trazer a revelação a Daniel, e mesmo assim, no final, nos últimos versículos, Daniel, ainda tendo a revelação de Gabriel, ele diz assim, ainda assim não houve quem entendesse. Por isso, no capítulo 9, que é o capítulo que a gente vai falar hoje, você vai ver que Gabriel é enviado por uma segunda vez para explicar a visão, e ele vai ampliar a visão das 2.300 tardes e manhãs, que está tratando do tempo do fim. Ele vai tratar agora e ele vai ampliar a visão das 2.300 tardes e manhãs, trazendo a visão das 70 semanas de Daniel. E é isso que a gente vai estudar hoje, as 70 semanas de Daniel. Lembrando que ele não está desconectado, é uma conexão com o capítulo 8 e as 2.300 tardes e manhãs. Então, tendo entendido isso, hoje nós vamos ler aqui o capítulo 9 e a profecia das 70 semanas de Daniel. Para você ter um resumo do que a gente vai ler agora, eu quero ler todo o capítulo porque é importante esse hábito da leitura, de nós lermos o que a gente vai estar estudando. Só para você ter um resumo do que a gente vai ler agora, Daniel, ele estava lendo o livro do profeta Jeremias e ele entendeu que o tempo do cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. E ele estava chegando no final desses 70 anos, os 70 anos haviam acabado. Então Daniel entendeu que eles seriam libertos e ele vai orar a Deus pedindo por isso, né? Confessando os seus pecados e pedindo a Deus pelo arrependimento, para que o povo pudesse ser restaurado. E é nesse contexto do final dos 70 anos de cativeiro que Deus vai trazer uma revelação profética falando de 70 semanas. Então nessas 70 semanas nós vamos ver a reconstrução do templo, que havia sido destruído por Nabucodonosor, agora vai ser reconstruído de novo. Nós vamos ver a vinda do Messias, que será morto. A destruição desse templo que foi reconstruído, vai ser destruído no ano 70. E vamos falar aqui sobre diferentes visões. Algumas que falam que a última semana se cumpre na vinda de Cristo e outros falando que a última semana se cumpre no tempo do fim. Então, basicamente, esse é um esboço, uma introdução do que a gente vai falar na aula de hoje. Então, eu quero ler o texto e eu vou dividir ele em 3 porções de leitura. Só para vocês poderem entender um pouquinho melhor o que a gente vai ler agora.
Basicamente, esse texto ele diz o seguinte: se você quiser acompanhar na sua Bíblia, se a letra estiver pequenininha, pode acompanhar na Bíblia. Depois, quando vocês baixarem o PDF, fica mais fácil para vocês estudarem também. Olha só o que diz Daniel, capítulo 9. No primeiro ano de Dario, prestem atenção nessa informação. Quem era o rei que estava reinando nesses dias? Dario. Dario era o rei dos medos e persas, mais especificamente dos medos. Então, basicamente, já havia passado o império da Babilônia e agora estava se levantando os medos e persas. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos medos, olha como o texto é claro para nós, o qual foi considerado rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era 70 anos. Quero fazer a primeira pausa aqui para explicar algo para vocês. Daniel, ele diz que ele entendeu que o final do cativeiro da Babilônia estava se encerrando lendo o profeta Jeremias. Ele leu e ele entendeu por meio do profeta Jeremias que estava chegando o fim do cativeiro. Aonde que a gente vê o fim do cativeiro? Basta você ler o livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 25, e você vai ver que Jeremias, muitos anos antes, Jeremias 25:11, ele anuncia que Israel seria levado para a Babilônia e ficaria lá 70 anos. Olha que interessante isso, irmãos. Então você pode ler e vai dizer assim, Jeremias profetizando muito antes de Daniel ser levado para o cativeiro. Jeremias diz assim, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto a estas nações. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. Assim profetizou Jeremias. Isso aqui para mim é lindo demais, irmãos. Vocês percebem que Daniel, ele compreende, lendo os profetas, que estava chegando o fim do seu cativeiro. Assim como a primeira vinda de Cristo, muitas pessoas sabiam o tempo em que Jesus viria na sua primeira vinda, e por isso vocês vão ver que as pessoas aguardavam a primeira vinda, baseado até na profecia das 70 semanas que a gente vai falar hoje. E muitos saíram do templo e foram para o deserto para se separar. Né? Olha para vocês verem como era o contexto dos dias de Jesus. João Batista, aquele que batizava no Rio Jordão, ele era filho de um sacerdote. Vocês lembram qual era o nome do pai de João Batista? Aquele que ficou mudo quando estava oferecendo incensos no templo. Ele era sacerdote, ele estava oferecendo incensos no templo. Pela linhagem, João Batista deveria ser um sacerdote que estaria oficiando no templo. Mas aonde que João Batista estava? No deserto. Por quê? Porque naquele tempo de Jesus, o templo, havia muita corrupção. E muitas pessoas saíram dos templos e foram para os desertos. Aí a gente vai ter os essênios, João Batista e muitos outros que começaram a se afastar por causa da corrupção. E eles aguardavam a vinda do Messias naquele tempo. Infelizmente, eles tinham algumas crenças erradas, onde eles aguardavam um Messias político, um Messias que seria um líder militar, um líder que libertaria o povo por meio de batalhas. Mas eles aguardavam a primeira vinda do Messias naquele tempo por causa da contagem das 70 semanas de Daniel. Da mesma forma como eles sabiam o tempo, você vê que Daniel sabia o fim do cativeiro porque ele descobriu lendo os profetas. E isso eu acho importante, irmãos, porque eu penso que a gente vai ver a proximidade da segunda vinda de Cristo descobrindo também pela leitura da palavra. Assim como foi com Daniel, assim como foi na primeira vinda de Cristo, assim também será na segunda vinda de Cristo. Muitas pessoas vão perceber o tempo da sua segunda vinda justamente lendo a palavra de Deus. Por isso que no canal, lá no meu canal Graça e Conhecimento, a gente está desenvolvendo uma série chamada A Geração que Verá a Vinda de Cristo. Mas tendo entendido isso, o que eu queria demonstrar para vocês é justamente que o texto ele diz que Daniel, lendo o profeta Jeremias, descobriu que o cativeiro tinha chegado ao fim, porque tinha se completado 70 anos que Daniel estava no cativeiro.
Então Daniel, ele vai fazer uma oração sacerdotal para Deus, em favor dele e do seu povo, dos pecados dele e dos pecados do seu povo. Da mesma forma como a gente tem feito aqui, quando a gente se reúne para orar pelo nosso estado, confessando os nossos pecados e os pecados do nosso estado, Daniel estava fazendo pelo seu povo. E olha só o que Daniel então vai falar na sua oração. Prestem atenção, porque até os termos que são usados aqui são proféticos. Daniel vai dizer assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com orações e súplicas, com jejum e com cinzas. E orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, que guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a toda a terra. E a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão, o corar dos nossos rostos. Como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos que estão perto e aos que estão longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa da sua rebelião, das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão dos rostos, aos nossos reis e aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. E ao Senhor, o nosso Deus, pertencem a misericórdia, o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor, o nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecerem à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, o servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Eu vou só pular um pouquinho, adiantar aqui para vocês entenderem. No final ele vai dizer assim, ó Senhor, ouve, ó Senhor, e perdoa. Ó Senhor, atende e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, por tua cidade e pelo teu povo, que são chamados pelo teu nome. Basicamente, nesse contexto, o que Daniel vai fazer? Uma oração. E nessa oração ele vai confessar os seus pecados e os pecados do seu povo. E no contexto, Daniel ele vai citar o profeta, ele vai citar Moisés. Olha que interessante. Quando a gente olha para o Velho Testamento ele é dividido em duas porções significativas: a lei e os profetas. Quando a gente fala da lei, o que é a lei, irmãos? As leis são os primeiros 5 livros da Bíblia, aqueles livros que foram escritos por Moisés, o Pentateuco. Isso era chamado de a lei. Os profetas é tudo que vem depois disso. Então a gente tem a lei e os profetas. Vocês lembram que nos dias de Jesus havia diferentes grupos de religiosos? A gente tinha os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios. Só para vocês terem uma ideia, esses maiores, que eram os saduceus e os fariseus eles só criam na lei, os primeiros 5 livros de Moisés. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas os saduceus, eles eram aquele grupo da onde fazia parte da ordem sacerdotal nos dias de Jesus. E eles só acreditavam, ou só consideravam como verídicos, ou inspirados por Deus, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, e desprezavam o restante. Os fariseus, por sua vez, eles criam na lei e nos profetas. Por que isso é interessante? Porque você vai ver que Daniel está citando a lei e os profetas. Por meio dos profetas, ele entende, lendo Jeremias, que chegou o fim do cativeiro, e ele vai fazer uma oração citando a lei de Moisés, dizendo: nós pecamos e o que a gente está vivendo hoje são as maldições que Deus havia dito na lei. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês já vão entender o que eu quero falar agora. Quem sabe aonde na lei está escrito as bênçãos e maldições? É um capítulo muito conhecido, irmãos. Deuteronômios 28.
Deuteronômio 28, se você for ler, lá está escrito as bênçãos e maldições, onde Deus diz assim, ó, se vocês forem obedientes aos meus mandamentos, aos meus preceitos, aos meus estatutos, todas essas bênçãos te seguirão, você não será cauda, você será cabeça, os seus celeiros serão fartos, vocês serão abençoados. Deus propõe as bênçãos para quem fosse obediente. Mas Deus também propõe, e Ele fala das maldições que viriam se o povo fosse desobediente a Deus. E vocês vão ver que dentro da lista das maldições que sobreviriam sobre o povo se eles desobedecessem, era dito exatamente o seguinte na lei de Moisés, prestem atenção. Se vocês não obedecerem ao Senhor, estas maldições cairão sobre vocês. Vocês serão desterrados pelos seus inimigos. Seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Lembra de Daniel, quando a gente estudou o capítulo 1, onde eu falei que Daniel e os seus 3 amigos foram levados para o cativeiro da Babilônia? Isso faz parte das maldições que Deus tinha anunciado por meio de Moisés. Ele estava dizendo assim, ó, os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Isso fazia parte das maldições que Deus havia anunciado se o povo fosse desobediente. E ele ainda vai dizer, ó, o Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que se levantará contra vocês como águia em seu mergulho, nação com aparência feroz. Vocês lembram que a Babilônia, quando a gente estudou, ela tinha a cabeça de uma estátua, de uma imagem terrível, um semblante terrível. E quando a gente estudou o capítulo 7, a gente falou que a Babilônia era como se fosse um leão com asas. Olha o que Deus estava dizendo aqui, ó, que Ele traria uma nação com asas de águia contra o povo, se o povo fosse desobediente. Então, Daniel, na sua oração, ele está reconhecendo, ele está dizendo, tudo que a gente vem colhendo durante esses 70 anos, ele diz, é consequência das nossas desobediências. As maldições que estão sobre nós é porque nós pecamos contra Deus. Só para vocês terem uma ideia, por que 70 anos? Porque havia uma lei de Deus que o povo deveria trabalhar 6 dias e no 7º era descanso. Porque Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele finalizou a obra e descansou. Então o 7º era para descansar. Só que o povo deveria trabalhar durante 6 anos e no 7º tirar um ano sabático. Ele deveria descansar, deixar a terra descansar. Só que o povo durante um ciclo de 70 setes não deixou a terra descansar. Sabe, por causa da sua avareza, de não querer perder um ano, de querer trabalhar, plantar, colher, enriquecer. O povo não deixou a terra descansar. Então Deus diz, a partir de agora vocês vão ir para o cativeiro e a terra vai descansar 70 anos por causa dos 70 anos que vocês não cumpriram a lei. Então o povo veio quebrando muitas leis de Deus e por isso eles ficaram 70 anos no cativeiro. Agora Daniel reconhece pelos profetas que chegou o fim do tempo do cativeiro e ele usa a lei na sua oração para pedir perdão a Deus para que essas maldições fossem removidas e eles pudessem ter a bênção de Deus. Por que tudo isso é importante? Eu vou deixar aqui essa passagem, depois quando vocês baixarem o PDF vocês podem ler. Eu aconselho a ler todo o capítulo 28, porque Deus está dizendo assim, eis que eu ponho diante de vocês as bênçãos e as maldições. Ele diz, escolham as bênçãos e vivam. Veja como Deus ele coloca as coisas, mas muito do que o povo colheu foi maldições por causa da desobediência. Só que é interessante porque no texto que a gente está lendo de Daniel, Daniel vai fazer uma oração sacerdotal, e muito mais do que ser uma oração sacerdotal, é uma oração profética. Porque Daniel ele vai orar por todo Israel. E de cara a gente diz, não, quem que é todo Israel? Todo Israel é o povo judeu. Era aqueles que estavam no cativeiro da Babilônia e aqueles que permaneceram na terra de Israel quando o povo foi levado para o cativeiro. Só que Daniel usa uma expressão dizendo assim, ó, que ele estava orando por todo Israel, os de perto e os de longe. Quando a gente chega no Novo Testamento, você vai ver que a importância dessa expressão, como ela é profética, porque essa expressão, os de perto e os de longe, no Novo Testamento vai estar falando de judeus e gentios. Os judeus eram aqueles que estavam perto de Deus por causa da lei dos profetas, e os gentios eram aqueles que estavam longe. Mas você vai ver que
Quando Deus levanta Paulo, Paulo vai entender esse mistério e ele vai começar a pregar aos de perto e aos de longe. Só para vocês terem aqui algumas expressões para estudar depois em casa, hoje eu não vou conseguir me aprofundar muito nisso, você vai ver que quando Paulo ele é chamado em Atos 22 para pregar, Jesus chama ele dizendo assim, ó, vai, porque tu és enviado para os de longe, para os gentios. Entenderam a expressão? Daniel diz, eu vou orar pelos de perto e os de longe. Só que profeticamente isso estava falando de judeus e gentios. Em Efésios, a gente ainda vai estudar o livro de Efésios também daqui a pouco, a gente vai falar sobre o mistério de Cristo. Paulo escrevendo, ele diz assim, ó, mas agora em Cristo, vós que antes estavam longe, os gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Perceberam como a gente, nós gentios somos aqueles que antes estávamos longe, mas agora fomos aproximados pelo sangue de Cristo? Efésios ainda vai dizer assim, ó, que Jesus vindo evangelizou a paz aos que estavam longe, gentios, e aos que estavam perto, aos judeus. Isaías profetiza dizendo assim, ó, que como fruto dos seus lábios criei a paz para os que estavam longe e para os que estavam perto. Essa expressão, os que estão longe e os que estão perto, é muito profética para o tempo do fim. E Daniel, quando ele ora, ele está orando por todo o Israel, pelos de perto e os de longe. Essa expressão é fantástica. Isso está muito ligado às duas casas de Israel, a gentios e judeus, as 12 tribos, que a gente ainda vai falar, porque isso está ligado ao livro do Apocalipse, mas isso num tempo oportuno. O que eu quero fazer agora é ler a segunda parte do estudo de hoje. A primeira parte eu queria contar para vocês o contexto de tudo isso. Como Daniel, lendo os profetas, entendeu que o cativeiro chegou ao fim, como ele vai fazer uma oração sacerdotal, usando a lei de Moisés, reconhecendo seus pecados, que as maldições que ele escolheram foram por causa das suas ações. Ele vai fazer uma oração sacerdotal, usando até uma expressão muito profética, os de perto, os de longe. E é nesse contexto de oração que o Senhor vai enviar o anjo Gabriel para trazer a revelação a Daniel que ele não tinha entendido ainda do capítulo 8, que era sobre as 2.300 tardes e manhãs. Daniel não entendeu e ele diz, não houve quem entendesse. Então agora o anjo vai vir para ampliar, para trazer mais informações. Então você vê que estudar sobre as 2.300 tardes e manhãs e sobre as 70 semanas não pode ser algo separado. A gente precisa estudar as duas visões juntas para entender um pouco melhor, porque elas são complementação. Então, nesse contexto, olha o que Gabriel vai falar para Daniel quando ele aparece. Ele vai dizer assim, ó, estando eu ainda falando e orando, confessando os meus pecados e o pecado do meu povo, o povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, a minha visão no princípio aqui é o capítulo 8, a visão do capítulo 8, né? Veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as palavras e entende a visão. Prestem atenção do versículo 24 ao 27, porque essas expressões agora, todas elas são importantes. Tudo que a gente for estudar daqui para frente na aula tem a ver com esses versículos que a gente vai ler agora. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, olha o Messias aparecendo aqui. Perceberam que Daniel estava profetizando a vinda do Messias, de Cristo? Ele diz, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros serão reedificados, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Mas
não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, que estão determinadas, e assolações. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Essa visão é muito importante, tá? Porque ela diz respeito a muitas coisas desde os dias de Daniel, desde as profecias que ele anunciou até os dias de hoje. Então nós vamos começar a estudar agora as 70 semanas de Daniel. Eu vou fazer uso deste mapa, irmãos. Quando você baixar o PDF, você pode clicar aqui ou até mesmo no mapa e você vai ser direcionado caso você quiser adquirir esse mapa. Ele não é meu, ele é do pastor Felipe, mas ele é um mapa muito bom. Esse que a gente está estudando de Daniel, no final das aulas eu vou disponibilizar gratuitamente, tá? Então, basicamente, olha só como esse mapa é importante. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês nessa linha do tempo, e que vai ser muito interessante, é justamente a parte dos profetas que você vai encontrar aqui embaixo. Você vai ver que o profeta Jeremias, ele estava exatamente aqui, ó, nesse período antes de Daniel. Olha só que interessante, irmãos. Nessa linha do tempo, a gente tem toda a cronologia da história que vai desde Adão até Cristo. São 4.000 anos de história que a gente estudou nas 2 primeiras aulas do Cronologia Bíblica. A gente estudou esse mapa, então hoje eu não vou falar muito. Mas você vê aqui a ordem de cada um dos profetas, baseado no período histórico que cada um viveu. E você vê que aqui está Jeremias. Jeremias profetizou e depois Daniel, que vem depois nessa sequência, ele entendeu o tempo em que eles estavam vivendo. Mas olha, por que isso é interessante, irmãos? Porque quando a gente estuda o tempo da história que eles estavam vivendo, vocês vão perceber exatamente esse contexto histórico. Só para a gente recapitular um pouquinho do que a gente já falou nas aulas passadas. Daniel é levado para o cativeiro da Babilônia e o templo é destruído. Que templo era esse dos dias de Daniel? Era o templo que foi edificado por Salomão. Lembra que nos dias de Moisés foi feito o tabernáculo? Depois, quando eles saíram do Egito e entraram na terra prometida, o tabernáculo ficou 369 anos lá em Siló. Inclusive eu tive lá agora nessa última viagem, ficou 369 anos lá, ele envelheceu e daqui a pouco nos dias de Davi, a arca começou a ficar na tenda de Davi, enquanto lá no tabernáculo em Siló eles faziam sacrifícios. Mas a tenda lá estava envelhecendo, a tenda que era chamada de a tenda de Moisés. Então Davi vai colocar no seu coração o propósito de edificar uma casa para Deus, que vai ser edificada nos dias de Salomão. Esse templo, conhecido como Templo de Salomão, é destruído nos dias de Daniel aqui por Nabucodonosor. O templo é destruído e muitos utensílios são levados para a Babilônia. Só que Daniel, quando ele recebe a profecia das 70 semanas, e aqui Daniel já tinha por volta dos seus 80 e poucos anos de idade, a gente viu na aula passada que Daniel tinha por volta dos 17, 18 anos quando ele vai para o cativeiro e já tinha se passado 70 anos de cativeiro, então ele passou dos 80 anos, quase 90 anos, é quando ele tem essa revelação das 70 semanas. Na revelação é dito que aquele templo que foi destruído, ele começaria a ser reconstruído de novo. E quando saísse o decreto para restaurar a cidade e os muros, começaria também a contagem dessas 70 semanas que a gente leu. Então, olha que interessante esse mapa. Quando nós analisamos o contexto histórico, você vai ver que aqui assim, ó, sai o decreto. E esse decreto, ele começa a contar aqui nessa linha vermelha, 483 anos. Eu já vou explicar para vocês esses números. 483 anos que vai dar exatamente aonde? Aqui em Jesus, nos dias de Jesus. Olha que interessante isso. Se você entendeu todo esse contexto, eu vou deixar aqui só como referência para depois você poder estudar em casa.
ou você pode adquirir o mapa também, mas só para vocês terem uma noção de referência aqui, basicamente as passagens que foram ditas aqui por Daniel estão associadas aos dias de Neemias. Nos dias de Neemias e Esdras, que é quando eles estão voltando do cativeiro da Babilônia, lembra que eles estão reconstruindo o templo e os muros, e até tem um relato ali que a gente sempre cita nas pregações, de que com um braço eles trabalhavam construindo e com o outro seguravam a lança, o escudo, a espada. É nesse contexto histórico aqui, quando eles estão voltando do cativeiro. Nesse tempo saiu 3 decretos, um de Ciro, um de Dario e um de Artaxerxes. Esse terceiro decreto é o decreto que dá ordem para restaurar e edificar a cidade, os muros, as estradas de Jerusalém. Por volta do ano 458, sai esse decreto, vocês vão ver que começa-se a contar as 70 semanas de Daniel. Então deixa eu explicar para vocês o que são as 70 semanas de Daniel, só para vocês entenderem melhor um pouquinho. Como eu disse, esse mapa ele é um mapa que não me pertence, eu vou deixar o link no comentário, na descrição depois da aula gravada, para quem quiser ter ele. Tá? Então, eu vou tentar explicar para vocês o que são as 70 semanas de Daniel. Quando a gente fala das 70 semanas de Daniel, o anjo Gabriel anuncia que as 70 semanas estariam divididas em 3 períodos distintos. Ele diz que haveriam 7 semanas, mais 62 semanas e depois uma última semana. Quando você soma 7, 62, mais 1, tem 70 semanas, em 3 porções de tempo. Na primeira porção de tempo, ele vai dizer assim, durante as primeiras 7 semanas, ele diz, os muros e as cidades, as ruas seriam reconstruídas. Inclusive, a gente sabe que o tabernáculo, o templo também seria reconstruído. Então, aquele templo, que era o templo de Salomão, que foi destruído, ele agora foi reedificado nos dias da volta do cativeiro e ele vai ser chamado de o templo de Zorobabel, que vai ser embelezado por Herodes, e nos dias de Jesus esse templo vai ser chamado de o templo de Herodes. Ele foi reconstruído aqui, no início das 70 semanas. Só que o que é interessante, irmãos, uma semana tem quantos dias? 7 dias, né? Só que quando a gente olha para 7 semanas, seria um equivalente a 49 dias. Só que se a gente parar para olhar, Deus não estava falando de semanas de dias, porque a palavra semanas aqui, ela está tratando de períodos de tempo, que nós aqui na nossa cultura ocidental, a gente entende semana como um período de 7 dias, mas semana podia ser um período de 7 anos, eram ciclos sabáticos. Então, quando nós olhamos para as profecias, elas não estavam tratando de semanas de dias, mas sim semanas de anos. Tá? E a gente poderia usar os profetas para mostrar isso, mas devido ao tempo hoje eu não vou conseguir mostrar. Só que se 7 semanas são equivalentes a 49 dias, 7 semanas de anos equivalem ao quê, irmãos? 49 anos. Entenderam? Então, basicamente, quando ele fala ali, que haveriam 7 semanas, era 49 anos. Quando a gente pega 62 semanas, é só você multiplicar. Uma semana tem 7 dias, você multiplica 62 vezes 7, você tem o número, 434. Só que em vez de serem 434 dias, Deus estava falando de semana de anos, 434 anos. Deus estava mostrando que as primeiras 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, Jerusalém começaria a ser edificada de novo, a cidade, os muros, o templo. E depois, você somaria mais um período de tempo de 62 semanas. E após as 62 semanas, Daniel diz, o Messias, o ungido, ele vai vir, ele vai aparecer, mas ele vai ser cortado, ele vai ser morto, e não vai ser mais achado entre vocês. O que Daniel estava profetizando aqui, irmãos? Ele estava dando um período de tempo para o povo. Ele estava dizendo, comecem a contar o tempo. Desde que sair o decreto para a restauração, vocês contem 7 semanas de ano, mais 62 semanas, e vocês vão saber o tempo da primeira vinda de Cristo. Olha que interessante. Sabe como a gente olha e a gente diz assim, que não pode marcar data? Porque ninguém sabia o dia e a hora? A verdade é,
inclusive hoje, isso é bíblico, ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém pode marcar, vai ser no ano tal. Mas uma coisa a gente sabe, assim como na primeira vinda, eles sabiam a geração que veria a vinda do Messias, eles não sabiam o dia, eles aguardavam o tempo dessa manifestação, mas eles sabiam os tempos e as estações, eles sabiam o período aproximado da primeira vinda de Cristo. E aqui entra uma das coisas que eu tenho abordado numa série que eu tenho no meu canal chamada Geração que Verá a Segunda Vinda de Cristo. Porque da mesma forma como você não tem como saber o dia e a hora hoje, e isso é bíblico, a Bíblia diz que a gente não sabe o dia e a hora, mas a Bíblia também mostra, por meio de muitos textos, a geração, o tempo, né, da visitação. E isso é interessante, irmãos, porque a gente tem que estar ligado no que diz respeito à vinda do Senhor. Porque muitas pessoas na primeira vinda, mesmo tendo as profecias, mesmo os profetas anunciando o tempo da primeira vinda, ainda assim Jesus vem e Jesus diz: vocês não reconheceram o tempo da sua visitação. Mesmo os profetas anunciando, eles não reconheceram. Ao ponto que até hoje muitos rabinos, eles criaram uma maldição. Você vai ver isso quando você vai estudar o escrito de muitos rabinos. Existe uma maldição para quem tenta estudar ou interpretar Daniel 9. Por quê? Porque as pessoas chegam à conclusão de que se dava exatamente na primeira vinda do Messias que eles crucificaram. Tendo entendido isso, irmãos, que havia 70 semanas, eu quero gastar agora o restante da nossa aula para falar para vocês o seguinte. Nós sabemos que a Bíblia fala de 70 semanas e que depois das primeiras 69, 7 mais 62, 69, o ungido viria e seria morto. Mas, se vocês acompanharam as últimas aulas, quando a gente falou de arrebatamento, eu mostrei para vocês diferentes linhas de interpretação. Quando a gente fala das 70 semanas, também não é diferente. Devido às diferentes linhas de interpretação que existem, surgiram diferentes interpretações ou ensinos de quando vai se cumprir a última semana de Daniel. E lembrando que aqui nós estamos falando de semanas de ano. Uma semana tem quantos dias? 7. Se a gente está falando de semanas de ano, significa que nós estamos falando que a última semana está falando dos últimos 7 anos, certo? Então, aqui é que começa a se tornar interessante e a gente vai começar a ver que existem diferentes ensinos, principalmente hoje com o avanço da internet e a informação sendo liberada para todo mundo. Você vai ver que muitas pessoas vão ensinar essa profecia de diferentes formas. E olha a importância da gente estudar. Tá? Eu vou citar aqui pelo menos 5 interpretações para vocês, sendo que as duas últimas, eu acho que ela está mais ligada à forma como a gente interpreta, tá? Mas ainda assim eu vou citar 5 interpretações só para vocês entenderem. A primeira visão que eu quero citar para vocês é a visão preterista. Tá? O que é a visão preterista? Lembra do português? Eu sempre tenho dito isso só para você lembrar. Pretérito imperfeito, que é quando você conjuga um verbo no passado. Os preteristas são aqueles que dizem que todas as profecias, inclusive as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas de Daniel, se cumpriram até a primeira vinda de Cristo ou, no máximo, até o ano 70. Inclusive, os preteristas eles vão dizer que Jesus já voltou no ano 70, já houve arrebatamento, já houve ressurreição. Pelo menos os preteristas completos, né? Já houve ressurreição dos mortos no ano 70 e que hoje a gente está vivendo uma espécie de graça, que Jesus não vai mais voltar porque isso já aconteceu espiritualmente no ano 70. Essa visão preterista é a mais perigosa e para mim ela está no campo das heresias, tá? Porque ela nega uma coisa que todas as outras visões, por mais que haja erro também nas outras, as outras não negam, que é a vinda literal de Jesus e a ressurreição dos mortos. Independente de como as pessoas vejam o arrebatamento ou outras visões, mas algumas coisas são importantes. Ninguém pode negar a vinda literal de Jesus e ninguém pode negar a ressurreição dos mortos, porque é ali que se cumpre a bendita esperança que Jesus anunciava. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. Quem crê em mim tem a vida eterna. Aonde que vai se cumprir a promessa da vida eterna? Na vinda de Cristo.
Então, os preteristas, geralmente eles negam, eles dizem que tudo já se cumpriu até o ano 70, que as profecias não são mais para os dias de hoje, e até mesmo o livro do Apocalipse, eles chamam de um jornal de ontem, né? Um jornal ultrapassado, que já se cumpriu e que as notícias não são mais para agora. Então, para vocês entenderem a que nível está o ensino preterista, tá? Então, basicamente, já se cumpriu as 7 semanas durante o período da reconstrução, as 62 semanas, que é esse intervalo, e a última semana se cumpre entre Jesus e o ano 70. Já a segunda visão são os historicistas. Quem são os historicistas? Os historicistas são um grupo de pessoas que eles ensinam que a última semana, ela se cumpriu na vinda de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, de todas as visões que eu vou mostrar para vocês, todas elas acreditam, tanto o preterista, historicista, o idealista, todos acreditam que quem cumpre a última semana é Jesus. Tanto que lá na profecia das 70 semanas, e eu já vou explicar isso para vocês, tá? Na profecia das 70 semanas é dito assim que um príncipe, ele faria uma aliança com muitos de uma semana, mas no meio da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta. Então, tanto os preteristas, os historicistas, os idealistas, eles dizem, quem fez essa aliança foi Jesus, quando ele veio na primeira vinda. Sabe quando a gente participa da ceia, você pega o cálice e você diz assim, ó, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que as pessoas dizem? Está vendo? Quando Daniel profetiza que um príncipe faria uma aliança com muitos, esse príncipe é Jesus. Ele fez aliança. O que vocês acham disso? Para quem conhece as profecias, será que estava falando de Jesus? Ao meu ver, não. Tá? E eu já vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Por quê? Porque o texto vai dizer assim que ele vai dar fim ao sacrifício contínuo e ele vai ser chamado de abominação desoladora. E Jesus não cumpre essas coisas. Tá? Jesus não dá fim ao sacrifício, embora muitos vão aplicar isso. E ele não é a abominação desoladora que perduraria até o final. Mas eu já vou explicar isso para vocês também. Então, basicamente, os historicistas dizem que já se cumpriu na vinda de Cristo essa última semana. Os adventistas do sétimo dia, né, que eu expliquei na aula passada sobre eles vão dizer que a última semana ela dá início no dia em que Jesus é batizado nas águas lá no Rio Jordão. E a gente sabe, lendo os evangelhos, que o tempo do ministério de Jesus, ele é de 3 anos e meio. Olha como o número é profético também, né? Jesus age durante 3 anos e meio. Esse é o ministério dele. Quando a gente lê João, você vai ver que ele participou de 3 Páscoas e ele veio um pouco antes, então 3 Páscoas é 3 anos, mais um pouco, 3 anos e meio. Quando a gente lê Lucas, Lucas vai dizer que Jesus iniciou o seu ministério com 29 anos. Ele é morto com 33, 3 anos e meio. Muitos vão dizer assim, olha, essa última semana começa a contar quando Jesus é batizado no Rio Jordão, ele passa os primeiros 3 anos e meio o ministério dele, na metade da semana ele morre na cruz, sela a aliança, e os últimos 3 anos e meio, que aqui é uma invenção difícil de engolir, eles dizem assim que se cumpre até a morte de Estevão, que não tem nenhuma base bíblica para isso, mas é como as pessoas tentam encaixar essa última semana na visão historicista. Então, esse é um dos problemas de você tentar encaixar ou forçar um texto naquilo que ele não está dizendo. O lado bom ainda da linha historicista é que eles não negam a vinda de Cristo como os preteristas fazem. Para os preteristas não tem mais vinda porque ela já aconteceu no ano 70. Os idealistas, só para vocês entenderem, quem são os idealistas hoje? Quem que tem essa visão? Geralmente são igrejas reformadas, como presbiteriana, batista, luterana, igrejas mais do período da reforma. Eles têm uma visão mais idealista, espiritualizam as profecias, geralmente têm uma visão mais amilenista ou de um milênio inaugural. Dentro dessa linha, basicamente, vocês vão ver que todo mundo concorda nos 49 anos, nas 7 semanas, nas 62 semanas, todo mundo concorda no mesmo período. A diferença está justamente na última semana, porque os idealistas, eles vão dizer que os primeiros 3 anos e meio são literais. Uma semana tem 7 anos, metade da semana é 3 anos e meio,
eles vão dizer que antes da vinda de Jesus se cumpriu 3 anos e meio. Mas os outros 3 anos e meio, as pessoas espiritualizam, como se esses 3 anos e meio fosse um período que não tem tempo para acabar. E aí surge uma pergunta que eu faço. Se tudo aqui era literal, 7 semanas, 62 semanas, tudo era literal, eram anos cravadinho, por que só os últimos 3 anos e meio, ou por que só a última semana ela seria algo espiritual? Vocês veem como não faz sentido a gente fazer uma aplicação e querer espiritualizar um texto, sendo que tudo aqui era literal, pegar só os últimos 3 anos e meio e dizer que é um período que não tem tempo para acabar? Mas é geralmente isso que muitos idealistas fazem. Por fim, nós temos a linha futurista. E a linha futurista, geralmente, ela tem 2 interpretações. Tem os pré-tribulacionistas e os mid e os pós-tribulacionistas. Inclusive, só para vocês saberem, a nossa igreja ela tem uma visão futurista das profecias. Inclusive, eu também tenho uma visão futurista das profecias. Eu creio que as profecias bíblicas elas estão apontando para o futuro, para o tempo do fim. Então, se vocês forem pensar em qual linha que nós se encaixamos hoje como denominação, ou qual linha eu creio, eu vou dizer para vocês, a nossa linha é basicamente uma linha futurista. A gente crê que as profecias estão apontando para a vinda de Cristo no tempo do fim, do futuro. Então, basicamente, nós também concordamos que haveriam 7 semanas, mais 62, e depois o Messias, o príncipe, viria e seria morto. Só que aqui, geralmente os futuristas, eles vão entender que existe um hiato de tempo, um intervalo de tempo entre as 69 semanas e a última semana. Como se Deus tivesse parado o relógio e tivesse deixado a última semana para o tempo do fim. Por isso que, quando a gente fala da vinda do Senhor, muitas pessoas vão falar dos últimos 7 anos. Para você que não sabia, está ligado exatamente a esse período do tempo do fim. É exatamente aqui que muitas pessoas veem, então, as 7 semanas, mais 62 semanas, depois o ungido viria e seria morto, o templo e a cidade seriam destruídos, haveriam guerras e desolações, e a última semana dividida em 2 períodos de 3 anos e meio, né? Ou seja, 7 anos. Muitas pessoas se perguntam, por que muitos acreditam que haveria 7 anos no tempo do fim? Inclusive, quando a gente estudou sobre o arrebatamento, a gente falou sobre esse período. A gente falou sobre aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no início da última semana de Daniel, estava falando dessa profecia. Existem aqueles que creem que a igreja não passará pelos últimos 7 anos. Está se tratando exatamente desses 7 anos aqui, dessa última semana. Então, só para vocês entenderem, aqui existe a questão que muitas pessoas debatem, porque na linha futurista existem pelo menos 4 visões acerca do arrebatamento que a gente já estudou nas aulas passadas. Existem os pré-tribulacionistas que creem que a igreja não passará por esses 7 anos, que a igreja seria arrebatada aqui no início e ela não veria nada disso. O que é os pré-tribulacionistas? Aqueles que creem que a igreja não passará pelos 7 anos. Aí as pessoas se perguntam, mas da onde que surgiu esses 7 anos? Exatamente dessa profecia de Daniel que a gente está estudando hoje. Existem os mid-tribulacionistas, que são aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada aqui, no meio. Existem os pré-ira, que creem que a igreja vai ser arrebatada aqui no finalzinho, e existem os pós-tribulacionistas, que creem que a igreja vai passar por toda a tribulação e só vai ser arrebatada após esse período, no final, na vinda de Cristo, né? Que a igreja verá a manifestação desse personagem que vai perseguir os santos. Então, isso a gente já falou nas aulas passadas, eu não vou voltar a dar ênfase hoje, mas por que eu estou mostrando isso para vocês, irmãos? Porque quando a gente estuda as 70 semanas de Daniel, a gente vai ver que o próprio livro do Apocalipse, ele mostra para nós um período de 7 anos no tempo do fim. Quando você olha para o livro do Apocalipse, aqui você tem um esboço, você vai ver ali no Apocalipse o quê? 7 anos, 7 anos exatos. Você vai ver 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, mas quando chega aqui no meio, você vai ver assim, em Jezabel sendo dita assim, farei cair em grande tribulação. É como se os últimos 3 anos e meio fossem a grande tribulação que está acontecendo. Isso é um esboço do livro do Apocalipse. Por que eu estou mostrando isso para vocês?
Porque vocês vão perceber que assim como o livro de Daniel, que a gente está estudando, que cada visão está uma alinhada embaixo da outra, o livro do Apocalipse ele está igual. É um capítulo embaixo do outro e você vai alinhando as visões. Tá? Diferente do que a gente está acostumado a ver sempre uma sequência de termina um evento para começar o outro, você vai ver que o livro do Apocalipse eles estão em sequência. Mas por que eu mostrei esse mapa? Porque quando vocês vão estudar Apocalipse 11, vocês vão ver que lá vai aparecer duas testemunhas, que eu coloquei aqui, ó, Moisés e Elias. Vocês vão ver ali dois personagens que são como duas testemunhas, sendo descritas, Moisés e Elias, que são figuras. Eles vão profetizar durante 1260 dias. Pergunta que eu faço para vocês, 1260 dias é quanto tempo? 3 anos e meio. É só você dividir por meses de 30 dias, 3 anos e meio. A Bíblia diz que eles vão profetizar por 1260 dias. Depois, aqui assim, ó, vocês vão ver eles de novo. E a Bíblia vai dizer assim, ó, que durante 3 dias e meio, eles vão estar sendo perseguidos e mortos. 3 dias e meio, por que Deus usou isso? Porque quando você pega lá a última semana de Daniel, você pega 7 dias, você divide na metade, você tem o quê? 3 dias e meio. Perceberam? São dias proféticos, não são dias literais, mas são dias de anos que estavam sendo revelados aqui. Então, basicamente, você vai ver aqui no livro do Apocalipse, 3 anos e meio eles profetizando, 3 anos e meio de perseguição. Aí você vai ver muitas outras expressões aqui no Apocalipse que aparecem também no livro de Daniel, como por exemplo, Apocalipse 12, você vai ver 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo. Você vai ver também, depois em Apocalipse 13, a besta perseguindo durante 42 meses. 42 meses, se você dividir por 30 dias, são 3 anos e meio. Você vê como Deus vem usando expressões diferentes? Tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Deus veio usando diferentes expressões para falar do mesmo período de tempo também. Por que eu quis mostrar isso para vocês? Porque quando você estuda o livro do Apocalipse, você vai conseguir compreender que a última semana de Daniel, os últimos 7 anos, eles estão presentes no tempo do fim, no tempo do Apocalipse. Quando a gente olha para esse mapa agora, o que é interessante a gente perceber, irmãos? Por que eu entendo que existe esse intervalo, esse hiato de tempo entre as primeiras 69 semanas e a última semana, que é aquela que aparece aqui no cantinho do mapa? Por que existe esse intervalo de tempo? Porque, basicamente, a profecia dizia assim para nós, que haveriam, depois das 62 semanas, o ungido viria e seria morto. Quem é o ungido? Quem que era o Messias? É Cristo. Cristo veio e ele foi morto. Então, basicamente, aqui se cumpre as 69 semanas do profeta Daniel. Só que muitas pessoas vão dizer assim, ó, é uma questão de interpretação. Depois de 69 vem o número 70. Então, as pessoas dizem, depois das 69 quer dizer que é dentro da semana 70. Por isso que eles dizem que Jesus morreu no meio da semana. Só que quando a gente fala depois da número 69, não quer dizer necessariamente dentro da próxima semana. Pode ser depois que acabou a 69, antes de começar a última. Entende? Então, basicamente é isso que eu creio, tá? O que é dito que aconteceria antes de começar a última semana de Daniel? O ungido seria morto, então nós temos Jesus sendo morto. A cidade e o templo seriam destruídos. Pergunta que eu faço para vocês, quando que foi destruído Jerusalém e o templo? No ano 70. Eu sei que é muita informação e talvez, eu não sei se vocês vão conectar tudo que eu estou falando hoje, mas preste atenção. Se a gente está falando de semanas de anos, e essa última semana, elas são 7 anos, a gente crê que ela deveria acabar logo nos dias de Jesus, 7 anos. Só que 40 anos depois, o templo vai ser destruído. Perceberam que não fecha dentro da última semana, porque houve intervalo de 40 anos até o templo ser destruído? E aqui estava dizendo assim, ó, que o Messias seria morto, o templo e a cidade que foram reconstruídos no início seriam destruídos de novo, e então haveriam guerras, desolações até o tempo do fim. Então viria outro príncipe,
que faria uma aliança com muitos e na metade da semana ele faria cessar os sacrifícios e a oferta. E esse príncipe que vem no final, ele vai ser chamado de aquele que vem com as asas da abominação. Ele vai ser chamado de o abominável da desolação. Esse personagem é aquele que a Bíblia vai chamar de o anticristo. Então muitas pessoas vão fazer essa confusão. Por que a gente não pode dizer que foi Jesus que selou a aliança aqui? Como muitas linhas interpretam, como os preteristas, os historicistas, os idealistas, que dizem que é Jesus que sela a aliança. Por que a gente entende que é esse personagem que vai selar a aliança no tempo do fim? Eu vou dizer para vocês. Quando a gente lê o livro de Daniel, Daniel 8 vai dizer que quem vai fazer cessar o sacrifício e a oferta era o chifre pequeno. Quando a gente for ler Daniel capítulo 11 e Daniel capítulo 12, vocês vão ver que quem vai fazer cessar o sacrifício contínuo é o rei do norte, é o chifre pequeno, de novo. Aí eu pergunto, por que só no capítulo 9 é Jesus que faz cessar o sacrifício, se antes e depois quem está fazendo cessar o sacrifício é o chifre pequeno, é o rei do norte, é o abominável da desolação, é o assolador. Daniel usa vários títulos diferentes para falar de quem vai fazer cessar o sacrifício. O chifre pequeno, o assolador, o rei do norte. Por que só no capítulo 9 é Jesus que faz cessar o sacrifício e a oferta? Percebe que não faz sentido? O livro de Daniel está todo ele conectado, mostrando que quem vai fazer cessar o sacrifício contínuo no tempo do fim é o chifre pequeno no capítulo 7, é o chifre pequeno do capítulo 8, é o príncipe ou o governante que virá no tempo do fim em Daniel 9, e em Daniel capítulo 11 e 12 é o rei do norte. Ele é quem vai fazer cessar o sacrifício contínuo. Por isso a Bíblia não pode estar falando de Jesus, e sim ela está falando do anticristo que virá no tempo do fim. Tá? Então, aqui, irmãos, eu teria muita coisa que eu queria compartilhar com vocês sobre essas questões, tá? Eu tenho aqui pelo menos 6 afirmações que eu queria compartilhar com vocês sobre essas argumentações de quem está fazendo cessar esse sacrifício e do porquê existe esse intervalo de tempo. Por que isso não se cumpriu nos dias de Jesus? Mas, como a gente já cumpriu o nosso tempo de estudo de hoje, eu vou encerrar a aula por aqui hoje e depois, no decorrer da semana, ou até mesmo no final dessa aula, eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem, para quem quiser ver aqui vários argumentos bíblicos do porquê existe esse intervalo, tá? Então eu vou deixar todos esses argumentos que vocês vão ver aqui na tela, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo à parte para vocês poderem ver, se vocês quiserem continuar esse estudo. O que eu quero que vocês compreendam hoje, e hoje é a nossa penúltima aula, na aula que vem a gente vai encerrar o livro do profeta Daniel, o que eu quero que vocês compreendam é que Daniel é um livro completamente escatológico. Assim como Daniel, no capítulo 2, ele falava dos reinos desse mundo, inclusive apontando até para o milênio e a segunda vinda de Cristo nesta pedra cortada sem auxílio de mão. Daniel, no capítulo 7, ele vai falar dos reinos desse mundo, mudando a figura, mas trazendo as mesmas revelações. Vai falar dos 10 dedos no tempo do fim, dos 10 chifres no tempo do fim. Mas em Daniel 7, ele vai falar de um chifre pequeno, falando do anticristo que vai se manifestar. Vai falar da vinda do Filho do Homem, e aqui ele estava falando da vinda que vai acontecer nos dias do chifre pequeno, para tirar o poder do chifre pequeno e dar aos santos. Inclusive o próprio Cristo, o Filho do Homem, no livro de Daniel, vai assumir o reino e vai estabelecer um reino eterno. Quando a gente chegou no capítulo 8, a gente continuou falando desse chifre pequeno, porém com uma visão um pouquinho diferenciada, mas vocês vão ver que esse chifre é quem faz cessar o sacrifício e a oferta, não é Jesus, é esse chifre pequeno em Daniel 8. Daniel 9, hoje nós vimos uma continuidade agora das 70 semanas de Daniel. E você vai ver que essa última semana que a gente está falando aqui, é a mesma que você vê aqui, ó. Quando a gente fala desse personagem, esse personagem que você vê aqui, ó, o príncipe, o governante daqueles que destruíram o templo, né? O governante do povo
que destruiu o templo, esse governante vai fazer uma aliança que durará uma semana. O que está sendo dito aqui? As pessoas dizem, não, mas na Bíblia só Jesus é que fez uma aliança quando ele morreu na cruz. Não é verdade, porque a Bíblia está dizendo, quando você estuda, que o ferro e o baro aqui, eles se uniriam por casamento. O que é casamento? Não é aliança? A Bíblia não vai dizer para nós em Apocalipse que os 10 chifres ou 10 dedos, eles vão se unir com um propósito, que é dar o seu poder à besta, dar o seu poder ao anticristo. O que é isso? É uma aliança. Quando a gente olha para esse governante, esse príncipe que vai se levantar no tempo do fim, e a Bíblia está dizendo que ele fará uma aliança com muitos, essa aliança que ele vai fazer é com os 10 chifres, justamente para perseguir os santos no tempo do fim. E aqui entra uma coisa importante, só para a gente finalizar essa aula, mas sem deixar de falar algumas coisas importantes. Existem pessoas que dizem assim, que quando o anticristo surgir, ele vai fazer uma aliança com Israel. E no meio da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e vai perseguir Israel. Qual que é o problema dessa interpretação? Que a Bíblia não fala isso. Em nenhum lugar a Bíblia está dizendo que ele vai fazer uma aliança com Israel. Em nenhum lugar a Bíblia está dizendo que o anticristo vai quebrar a aliança no meio da semana. Pelo contrário, se você ler atentamente, Daniel disse que a aliança vai durar uma semana, ela vai durar os 7 anos. No meio da semana não existe quebra de aliança, como muitos pregadores afirmam. No meio da semana o que existe é o cessar do sacrifício e a oferta. Ponto. A Bíblia não fala de quebrar aliança com ninguém. Pelo contrário, o que a gente vê que é a interpretação mais coerente? Que na última semana, esse personagem que não fala de Cristo, fala do anticristo, ele vai fazer uma aliança com os 10 chifres, com os 10 dedos, e essa aliança vai durar os 7 anos, até a vinda de Cristo, quando o próprio Senhor vai quebrar, vai desfazer ele sem auxílio de mãos. Por isso que a Bíblia diz assim que sobre as asas da abominação virá o assolador. Veja que quem faz aliança é o assolador, não é o Messias. A não ser que você vá chamar Jesus, o Messias, de o assolador também, o que não faz sentido, né? Esse assolador, ele vai durar os últimos 7 anos, a última semana, até a vinda de Cristo. E ele vai ser derrotado não por mãos humanas, não por homem ou por governo nenhum, mas pela própria vinda do Senhor. E aí aqui a gente vê que Daniel estava demonstrando uma coisa para nós. No livro de Daniel, se você ler com atenção, você vai perceber que você enxerga tanto a vinda de Cristo no livro de Daniel, na figura da pedra cortada sem auxílio de mão, que vai desfazer os reinos desse mundo e estabelecer o reino eterno, como no Filho do Homem, que se achega ao ancião de dias naquele tribunal para tirar o poder do chifre pequeno e entregar aos santos, como você vai ver também aqui em Daniel, de uma forma um pouco mais indireta, a primeira vinda de Cristo, quando ele seria morto, e a segunda vinda de Cristo, que aparece aqui de uma forma um pouco mais subjetiva, quando ele vai tirar o poder do anticristo também no final da semana. Então, basicamente, isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Tem muitas coisas para a gente estudar sobre as 70 semanas de Daniel, e na verdade, essa última semana, esses 7 anos, eles são muito importantes na Bíblia, porque você vai ver esse panorama no livro do Apocalipse, só que devido ao nosso tempo, a gente não tem como explorar mais hoje, a gente já ultrapassou o nosso tempo. Na aula que vem, a gente vai estudar 3 capítulos, o capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12. Por quê? Porque esses 3 capítulos, eles são uma única visão. Diferente dos outros capítulos, que cada capítulo tratava de um ensino diferente, o capítulo 10, 11 e 12 é uma única visão, e o capítulo 10, 11 e 12 está tratando apenas dos últimos 3 anos e meio. Ou seja, quando esse chifre pequeno, que em Daniel 8, 9... no capítulo 11 e 12, ele vai fazer cessar o sacrifício, e daí nos últimos 3 anos e meio, que vai ser chamado de tempo, tempos e metade de um tempo, ele vai perseguir os santos. Basicamente, os últimos 3 capítulos estão tratando exatamente dos últimos 3 anos e meio. Então vocês perceberam como o livro de Daniel, ele vai meio que afunilando a visão? Ele começa lá em cima falando desde os dias de Daniel até o tempo do fim, o reino milenar. E você vai ver
tudo geralmente apontando para o tempo do fim. Daniel 8 já funila um pouco mais, as 70 semanas já funila um pouco mais, quando chega no final você vê falando só desse zoom na última semana. Tanto que a visão que a gente vai estudar na aula que vem, ela é tão importante que Jesus, em Mateus 24, vai falar sobre isso. Ele vai citar Daniel 12, dizendo: quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Ele diz: haverá uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. Jesus estava citando Daniel. Só para vocês terem uma ideia de como Mateus 24, Jesus faz inúmeras menções ao livro de Daniel. Jesus diz assim, quando se passar esse período da grande tribulação, ele diz: vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ele estava citando aqui, Daniel 7, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Quando ele fala assim, quando vocês virem o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, ele estava citando aqui, o abominável, o assolador. Quando ele diz assim, haverá uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá, ele estava citando Daniel 12, uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. Então Jesus citou inúmeras vezes o profeta Daniel. Na aula que vem, a gente vai encerrar estudando esses 3 capítulos e a gente finaliza esse livro. Espero que vocês tenham sido abençoados por essa aula. Um abração e até a próxima aula.